Sentar, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz seja convosco esta noite. Que Deus fale ao teu coração, no nome de Jesus. Amém? Que alegria mais uma vez estar na casa do Senhor para falar da palavra do Senhor. Que coisa boa é servir a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sou muito grato a Deus por mais este dia, pelos livramentos que o Senhor nos concede durante todo o dia. E é por isso que nós somos gratos ao Senhor e estamos na casa do Senhor para celebrar o Senhor. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. Versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 37 do Gênesis, que diz: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os, falar pacificamente. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade de poder ministrar a tua palavra. Meu Deus, no nome de Jesus, me coloco em tuas mãos, pedindo nesta noite para edificar a tua igreja, para falar ao coração dos teus filhos. Por isso, Senhor, te peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus servos que aqui estão. Pai, mantenha, Senhor, a mente e o coração dos teus filhos cativos à tua palavra nesta hora, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nosso coração, Senhor, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Culto, palavra de vitória. Hoje Deus tem uma palavra para você. Amém? Hoje Deus tem uma palavra para você. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar acerca da vida de José, bem conhecido da igreja, a trajetória de um vencedor. Diga para o seu irmão: a trajetória de um vencedor. Hoje você vai sair daqui vencedor em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu quero que você esqueça os problemas que você já tem, porque nessa noite Deus vai apagar todos eles e você vai sair daqui de posse de vitória. Confia no Senhor. Nós vamos falar 3 pontos de propósito. A segunda, tentação. Na tentação tem vitória de Deus para a sua vida. Diga graças a Deus. A terceira e última, observe, queridos, filhos de 2
mulheres, ou melhor, de 3 mulheres. Ele tinha filho de Bila, de Zilpa e de quem mais? Quem sabe? Raquel. Esses irmãos, imagine essa, desculpa a expressão que eu vou usar, mas imagine essa cambada de homem tudo junto num lugar só, irmãos. Imagine só. A situação era bem diferente. A Bíblia diz que, José 28 diz: passando, pois, os mercadores a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Observe que aqui já começa a trajetória de um grande vencedor. Dele. Não eram irmãos de sangue, ou meio-irmãos. Eu tenho 12 meio-irmãos. 12. Porque minha oportunidade de ser criado com meus irmãos. 3 da minha mãe. Então, 6 homens. E o restante mulheres. Imagine para se administrar uma casa. Não é. Ele diz que José, ele é revendido como escravo para Potifar, oficial de Faraó no Egito. Ele foi vendido para o Egito, e no Egito ele já foi revendido, e ele vai parar onde? Na casa de Potifar. Vá observando a trajetória deste jovem, um jovem que ele foi arrebatado do seio da sua família, ele foi transportado para uma terra distante, aproximadamente 950 quilômetros dos seus pais, dos seus irmãos, divergência, mas eram irmãos. Eles tinham em alguns momentos o seu tempo de José tem inveja dele, vende ele para os ismaelitas já revendem ele para Potifar. Ele teria tudo para desistir da vida. Tudo a partir daquele momento ali, um jovem com 17 anos, a cabeça dele ainda está, o juízo ainda está se formando. Ele não pensa muito, ele não tem maturidade ainda. Ele é vendido. Imagine esse jovem que tinha um pacto com Deus. José já tinha um pacto com Deus, por quê? Porque Jacó era servo do Deus vivo. Jacó ministrava isso na vida dos seus filhos. E José era pelo que nós entendemos à luz da palavra, José era um dos que mais absorvia. E aqui, abrindo um parágrafo, nós entendemos que nós, como pais, devemos ensinar o menino, mostrar a ele o caminho que ele deve seguir, para que depois ele não venha cair em laços, em ciladas, como nós vemos muitos por aí. Imagine, queridos, um jovem longe de seus pais que tinha um pacto com Deus e um propósito em seu coração de servir da sua pouca idade. Veja, agora eu quero que você entenda a promessa de Deus na vida de Jacó. Lá no versículo 11: ser fecundo e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Ou seja, a promessa de Deus nos acompanha se nós seguirmos a palavra de Deus, se nós obedecermos os mandamentos do Senhor. Aonde você pisar a planta dos teus pés, serás abençoado. Louvado seja o nome do Senhor.
Temos um propósito com Deus, ao Senhor. Observe que José, passando por tudo isso, ele não desistiu. Cada vez mais ele procurava se aproximar do Senhor. Essa promessa alcança toda a sua família, inclusive José. Versículo 37, capítulo 37, verso 21, aqui vemos Deus agindo imediato, não permitindo que o matasse José. Os irmãos, quando, e alguns, era para matar mesmo. Mas como Deus tinha promessa na vida, bem, e diz, não, vamos jogar ele aqui dentro dessa cisterna. Imagine uma pessoa ser lançado dentro de uma cisterna no meio do deserto. Posto na vida de uma pessoa, o inimigo não lhe toca. Olhe só, Deus encaminha José direto ao palácio de Faraó no Egito. Em vez de a vida de José foi impulsionada, e para chegar onde ele chegou, aí tem alguns percalços, tem algumas dificuldades que muitas vezes nós nem aguentamos. E muitas vezes, quando a dificuldade bate na nossa porta, nós queremos nos afracar, nós queremos fugir da responsabilidade, mas Deus nesta noite está dizendo, ei, eis que eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Não fuja da presença de Deus, porque aonde você for, Ele vai chegar, até onde você está, fuja da presença do Senhor. A segunda etapa, tentação. Olha que coisa terrível. Ele, jovem, novinho, aqui pelo trajeto, ele já de moço, bonito, ele tinha a confiança. De Gênesis dizia, aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e como o inimigo das nossas almas é sagaz. O cara estava prosperando, ele é destacado, ele começa a se destacar pela sua honestidade, principalmente pela sua fidelidade a Deus. Mãos de José, ela deseja, recusou. Logo, um preço terrível. Tentado, o Senhor, eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tens. Tudo estava nas mãos dele. O inimigo, sabendo disso, disse, eu vou passar uma rasteira nele. Queridos, nós não temos noção dos livramentos que Deus tem nos dado todos os dias de nossas vidas, quando nós nos declaramos cristãos, servo do Deus Altíssimo, o vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, irmãos, nós temos liberdade. Glória ao nome do Senhor. Nem Jesus, com jejum de oração, diz assim, tentando quem? Jesus. Imagine nós, tem poder nas nossas vidas para nos guardar. Lucas capítulo 4, verso 2. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 2. Diz assim, durante 40 dias, tentado pelo diabo, ao fim,
Se é, olha o desafio, um monte de pedra aqui no deserto, em pães. Viverá. Temos da diversidade, problema na sua rua, mas o crente é diferente quando reis, glória ao nome do Senhor. Ei, e ele bendito, não é porque nós merecemos, é porque nós 2002 muita gente, saiu uma multidão e uma criança de 3 anos, principalmente no domingo à noite, porque tem lá que transporta muito a criança não me lembro se era, contaram, e aí a criança no meio, literal, pensou que a mãe estava de toda velocidade em cima da criança dela, só que quando vai glorificando o nome do Senhor, vimos, glória ao nome, glória de Deus para a sua vida. Se você... Romanos capítulo, diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Porém, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, passando por tudo isso que José passou, ele não abriu mão da sua salvação, ele não abriu mão do seu propósito com o Senhor, porque ele sofreu, ele passou por dificuldades, mas ele não abriu mão do seu propósito com Deus. O diabo aqui, ele desafiou Jesus. O diabo aqui, ele desafiou José também, convidando ele. Ali era o inimigo usando ela para jogar ele no calabouço. E depois veio toda aquela calúnia, veio toda aquela armação para tentar acabar com a vida do servo de Deus. Mas quem tem propósito com Deus, irmãos, tem vitória. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. A Bíblia diz: não foi vós que me escolheu. A Bíblia diz que Ele não escolheu a gente por ser um povo grandioso. Não, Ele diz: eu vos escolhi porque vocês são um povo menor na terra, em toda a terra, mas é um povo santo, santificado ao Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta-se privilegiado, sinta-se privilegiada de ser escolhido pelo Senhor. Olha como esse jovem foi maduro para suportar tudo isso e não abrir mão do seu tipo, aprendendo a viver terrível. Eu fui transferido na empresa. Irmãos, que coisa pior onde eu passei a cooperar naqueles lugares dentro da cidade, mas eu sempre estava me sentindo só. Às vezes você está em meio de uma multidão, irmãos, e você se sente sozinho. Imagine José nessa situação aqui, longe dos pais. Olha só, sem a proteção e o amparo de seus pais e sem seus irmãos por perto. Acho que ele foi bem de não bastasse tudo isso aqui, o cara estava preso. Preso, pior ainda. A solidão tomou conta de seu coração, que era inocente, pagando por algo que não cometeu. Mas ele não desistiu. Em 2000 tem alguém aqui? Vento de pedreiro. Eu já fui motorista de carro pequeno, eu dirigi MUC,
esses caminhões e depois as coisas, e estava como motorista de caminhão, e só porque eu não ia ficar. Aí começava uma viagem de areia, eu conhecia o local, a ladeira era íngreme, a gente chama, de areia molhada, num caminhão, uma caçamba 2213, trocada, reduzida. E quando eu comecei a descer a ladeira, Daniel, que eu olhei a ladeira e eu pisei no freio do caminhão e o freio não suportou. Eu engrenei ele na primeira marcha, que é a marcha de mais força, retou o sangue no meu rosto. Eu senti o sangue fugir do meu rosto, pinicando de um lado do outro. E eu digo, Jesus, venha cá. Eu olhei para o céu assim, eu estalei um olho desse tamanho. Eu digo, Jesus, venha cá, me socorra. Era casa de um lado, casa do outro, só tinha a rua no meio. Se eu caísse, eu caía em cima das casas. Era uma tragédia, porque tinha muita gente. Jesus, venha cá, Jesus, me socorra. E eu desci cá embaixo. E eu saí lá na frente. Quando eu parei, que eu disse assim, o que é que você tem? Aí eu contei lá que era uma fábrica de cimento. Eles tiram a pedra, vai cavando. Ele disse, esse muro aqui, para a honra e para a glória. E os patriarcas morreram com ele. Deus, nunca devemos murmurar em meios deles. Não murmure, nem chegue para nós. 1 Pedro 2. Porém, sacerdote, de proclamardes as virtudes daquele, vós sim, que antes não corda, mas agora alcançaste. Precisamos ter propósito. Observe, Jó passou por tudo aquilo, ao ponto, Jó 2, verso 9, então sua mulher lhe disse, ainda retém. Olha só que coisa terrível, o cara já estava passando por uma situação terrível na sua vida, fracasso de todos os lados, mas ele olha para os céus e ele diz, 42:2, bem sei eu que tudo podes e que nenhum duvida, porque se você crê no Senhor, o Senhor vai te socorrer. Ficamos o teu nome, Senhor. Aqui estão as famílias, filhos, receberam da tua igreja, Senhor. Estão passando por dificuldades antes que haja profício que nós estamos vivendo. Mas a cura, abraça os teus filhos nesta noite, Senhor. Fazer nem a própria feira, Pai. Cremos no teu poder, Pai.